Agora vamos conhecer um movimento que saiu das arquibancadas para ajudar o nosso Vasco. É o Dívida Zero. Vou contar a história então de como surgiu a campanha Vasco Dívida Zero. No finalzinho aí do Campeonato Carioca, né, desse ano, com o mau resultado do time em campo e também com as notícias que estavam saindo aí na mídia, né, com problemas aí financeiros do clube, em que as dívidas só aumentando e o não pagamento dessas dívidas, dando a questão da Receita Federal, que fez a penhora de 100% da dívida. Isso dentro da internet, né, num fórum na Net Vasco, que é um fórum numa comunidade de torcedores vascaínos, e a gente começou lá a discutir sobre vários assuntos, né, e uma das discussões é de uma forma de ajudar o clube nesse sentido. Nisso, um dos foristas desse fórum é o Jordano Moschel, ele é de São Luís do Maranhão. Ele está fazendo curso de Direito, né, no último ano, nos últimos períodos já na faculdade. E ele conversando com os professores de lá, que também são auditores fiscais, trabalham dentro da Receita, ele falou dessa questão e tentou encontrar uma maneira de ajudar o Vasco. E aí surgiu o professor, conversando com ele, falou: olha, vocês têm como pagar essa dívida, independente da ciência de terceiros podendo pagar a dívida de uma pessoa, física ou jurídica. Como é que a gente faz isso? Você pode emitir um DARF em qualquer valor de uma dívida específica, que esteja lançado na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que não é no site da Receita. Aí a gente consultou essas dívidas, viu lá as dívidas que eram elencadas lá em nome do Vasco, a gente pegou o CNPJ do Vasco e visualizou as dívidas do Vasco. E fizemos um grupo de 10, 15 pessoas que participavam desse fórum e resolvemos fazer um teste. Cada um deu 10, 20 reais, mais ou menos, e emitimos um DARF e pagamos esse DARF. Passado 2 dias, que é mais ou menos o prazo da Receita Federal contabilizar o que é pago nas agências bancárias, né? Então, de 2 a 5 dias, normalmente, a gente viu que bateu essa dívida. Os valores certinho, que a gente depositou, foi pago. Pagou lá o DARF, foi pago, opa. Encontramos uma maneira para ser feito isso. Como que vamos viabilizar isso para que todos os torcedores vascaínos consigam ajudar na campanha, entrar na campanha? Como é que vai ser feito isso? Aí, um dos floristas, que é o Flávio Gomes, tá? Ele fez e falou assim: olha, deixa comigo que eu programo faço o site. Faço a programação, boto um site funcional no ar aí para vocês. No dia 5 de maio o site estava no ar. Ele pegou assim, questão de 2, 3 dias, ele botou o site no ar. E aí começou a divulgação, criamos logo um Facebook, né? E começamos a divulgar o site. A gente começou a ver que os torcedores começaram a entrar no site e realizavam um cadastro básico, fazia lá a emissão do DARF, pagava e via lá o nome dele lá inserido e viu que o negócio estava sendo online. A gente tem uma questão de transparência e aí começou a andar, entendeu? As dívidas são da Receita Federal, tá? Elas são variáveis, tá? Tipo assim, tem dívida trabalhista, tem dívida do imposto de renda, que é recolhido dos funcionários ou dos jogadores e que não são repassados para a Receita, dívidas de PIS, etc. Então, são todas essas dívidas federais que que o clube acaba tendo e que são elencados dentro da Receita Federal. A gente não tem acesso a números da dívida total do Vasco junto à Receita Federal. O que a gente tem acesso, o que é liberado ao público, é o número total da dívida existente na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Nesse órgão da Receita Federal, né, nós temos hoje 53... No início do mês, nós tínhamos em torno a 53 milhões de dívida ativa, tá? A 52 milhões, 900 e alguma coisa, 53 milhões para ser arredondado. A gente tem ciência que é uma dívida grande e que a campanha é uma campanha de longo tempo. A gente não tem uma pretensão de quitar a dívida em 5, 6 meses. Seria ótimo se acontecesse, mas a gente tem ciência que não é assim. A dívida é grande e a participação
até o momento de 2 meses de campanha, a gente conseguiu, se a gente parar para pensar aí nos números que são ditos aí pelas imprensas, né, que a gente tem aproximadamente 20 milhões de vascaínos no Brasil, né, a gente tem 11 mil cadastrados que participaram da campanha até agora. Então, é um número muito 0,000 alguma coisa percentual da torcida vascaína. Se a gente conseguir chegar a 1% dessa massa vascaína, a gente vai ter uma arrecadação muito interessante. A diferença do Dívida Zero para umas outras campanhas que são surgidas aí na internet. A ideia principal que a gente tentou passar para o torcedor, primeiro, é querer ajudar o Vasco. Segundo, é uma forma segura e transparente de ajudar o Vasco. Tá? A forma segura e transparente que a gente enxergou é o dinheiro não passar na mão de ninguém. O dinheiro ser, de alguma forma que a gente conseguiu, a gente estava querendo procurar, de o dinheiro ser entregue diretamente a quem o Vasco devia, que é a Receita Federal. Então, nisso a gente conseguiu encontrar uma maneira efetiva de fazer isso, que é através do DARF. Com isso, o torcedor se sente seguro, porque ele sabe, ele vê que é um documento oficial, um documento, né? E ele está pagando no banco, ele não está depositando na conta de ninguém, não está depositando, o dinheiro não passa na mão de ninguém, é direto no clube. E aí é o grande diferencial da campanha, em que a pessoa se sente mais segura, porque ele enxerga que o dinheiro não há possibilidade de desvios. A gente estabeleceu algumas prioridades. A gente estabeleceu a prioridade seguinte: existem várias dívidas, pequenos valores totais pequenos e valores totais grandes. A maior, se eu não me engano, hoje está em 23 milhões, é uma dívida de 23 milhões. A primeira dívida que a gente começou a atacar, na verdade, a gente colocou para fazer emissão de DARF, era uma dívida de 6 mil reais aproximadamente, 6 mil e pouco. E essa dívida já foi quitada. Isso já aconteceu com mais 2 dívidas, uma de 30 mil e outra de 98 mil. Nós já quitamos, já extinguimos essa dívida, ela já não faz mais parte da dívida do Vasco. A torcida vascaína já quitou 3 dívidas e outras que já estão quitando. A gente está querendo, na verdade, é o bem do clube, da instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama, ok? Então, todas as formas que forem benéficas ao clube, a gente vai estar sempre apoiando. Então, o programa de sócios, no nosso entender, é importantíssimo para que todo vascaíno contribua com a instituição. Hoje, lá no site, nós temos dentro do site um link, né, que direciona para o programa de sócios do Vasco, para que se a pessoa quiser fazer um cadastro atual, porque já está liberado pelo menos o site, né, a pessoa pode se cadastrar, e se cadastrar, se tornar sócio do Vasco. A gente até incentiva isso, porque a gente acredita que todas as formas que vierem aí, seja elas um produto oficial ou um produto de terceiros, mas que seja em benefício do clube, a gente está apoiando. A ideia é essa total. Nós estamos aqui no local que foi construída pelos torcedores vascaínos. Essa é uma história que todo vascaíno conhece, né? A história de luta contra o preconceito, de luta contra a discriminação, e que, devido a essa luta, nós arregaçamos as mangas naquela época lá, atrás, né, na década de 20, a gente lá, no início do século, a gente foi lá e os torcedores vascaínos com orgulho vieram aqui e construíram São Januário, ergueram esse monumento. E nós agora, quem participa da campanha começa a perceber esse orgulho de volta. É um orgulho de você poder ajudar o Vasco. Qualquer valor, 20 reais, 100 reais, 100 mil reais, que é depositado, que é pago, qualquer valor é muito bem-vindo e dá um orgulho muito grande quem participa, porque você sente que está efetivamente ajudando a reerguer o clube. A grande massa vascaína ainda não conhece a campanha Vasco Dívida Zero, a grande massa mesmo não conhece, entendeu? E mesmo assim a gente já conseguiu quitar 3 dívidas e pagamos um total de 450 mil de dívidas do Vasco. O que é muito importante, é muito bom. E se a gente conseguir atingir, como eu falei lá no início, 1% da massa cruzmatina em pagamento, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito interessante. Hoje nós temos 2 meses de campanha, né? Temos um total de dívidas pagas junto à Receita Federal de 450 mil, né? Temos hoje
mais de 11 mil cadastros feitos, 11.700, se eu não me engano. Qual a nossa meta? Nossa meta é... A gente quer crescer esse número de cadastro, né? Crescer a fidelidade de quem está pagando, não pagar só uma vez, mas pagar todo mês, porque é uma campanha que é demorada, mas é uma campanha que tem tudo para dar certo. E a gente quer efetivamente ajudar ao clube a sair da asfixia, pagando a dívida do Vasco, né? Quais os nossos próximos passos assim, efetivos? A gente quer agora intensificar o marketing, chegar ao povão, chegar à massa, o Vasco Dívida Zero. Agora a gente está partindo numa etapa de popularizar a campanha, isso é, atingir a todos os vascaínos a campanha. Quando a gente conseguir esse fato, aí sim a gente vai estar numa campanha sólida e efetivamente dando um fruto que muita gente vai se surpreender daqui a alguns meses. Eu tenho plena convicção que quando o torcedor vascaíno conhecer direito, quando conhecer a campanha, ele vai abraçar como todos eles que conhecem abraçam, e a tendência é que o Vasco pague em tempo menor do que o possível acordo que possa acontecer, que está para acontecer aí, com a ajuda do Vasco Dívida Zero. A gente aqui não está concorrendo com nada, a gente está querendo ajudar.